Hello everyone! Olá todo mundo! My name is Alexandra. Meu nome é Alexandra. Welcome, bem-vindos. Welcome to my, bem-vindos ao meu. Welcome to my YouTube channel. Bem-vindos ao meu YouTube canal. E aí, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Então, o objetivo do nosso canal é dar dicas de pronúncia em inglês. Então, hoje nós vamos aprender a dizer não usando o verbo to be. Vamos lá? Então, só lembrando a conjugação do verbo to be, né? Que é ser e estar, né? Então, eu sou ou estou, I am. E falando rapidinho, I am. E falando com contração, I'm. No caso, se eu quiser dizer que eu sou brasileira, I'm Brazilian. Ou I am Brazilian. Mas falando rapidinho, I'm Brazilian. Ok? E se eu quiser dizer que eu não sou brasileira, como faço? Então eu vou falar I am not Brazilian. I am not Brazilian. Ou com contração, I'm not Brazilian. I'm not Brazilian. Ela é. She is. Se eu quiser dizer que ela é brasileira, she is Brazilian. She is Brazilian. She is Brazilian. Mas se eu quiser falar mais rapidinho, she's Brazilian. Ela é brasileira. E se eu quiser que não, ela não é brasileira. Então eu posso falar she is not Brazilian. She is not Brazilian. She's not Brazilian. She's not Brazilian. Então veja aí que eu só coloquei o not depois do verbo is. Então, she's not Brazilian. E tem uma outra forma de falar, mas depois eu vou entrar em detalhes. Ele é brasileiro. He is Brazilian. He is Brazilian. Mais naturalmente, he is Brazilian. E com contração, né, redução, o verbo to be, he's Brazilian. He's Brazilian. E agora como é que eu faço para falar que ele não é brasileiro? Então eu vou colocar o not na frente do verbo to be. Então vai ficar, ao invés de falar he is Brazilian, eu vou falar he is not Brazilian. Ou com contração, he's not Brazilian. He's not Brazilian. Ele não é brasileiro. E se eu quiser me referir a um animal, que eu não sei o sexo, ou a um objeto. Então, nós temos em inglês um pronome it. It. Então, para dizer que aquele objeto ou animal é brasileiro, it is Brazilian. Ou it is Brazilian. It is Brazilian. It is Brazilian. Ou eu posso usar a redução aí, it's Brazilian. It's Brazilian. It's Brazilian. Isso é brasileiro. E se eu quiser colocar o nome de uma pessoa, tipo Maria. Então eu vou falar que Maria, no caso she, né? Ela é brasileira. Maria, eu falaria she is Brazilian. Então eu posso falar Maria is Brazilian. Maria is Brazilian. Não é só colocar o Szinho no final. Maria's Brazilian. Maria's Brazilian. Ok? E se eu quiser dizer que não, Maria não é brasileira. Então, assim como eu fiz com she is not, eu vou falar Maria is not Brazilian. Maria is not Brazilian. Maria is not Brazilian. Maria is not Brazilian. Ok? E se for Ricardo, o nome de um homem? Aí ficaria a mesma regra do he, que é ele. Então, como é he is not Brazilian, ele não é brasileiro, então Ricardo is not Brazilian. Ricardo is not Brazilian, né? Embora nós temos em inglês um equivalente de Ricardo para Richard, mas vamos usar o Ricardo mesmo. Ricardo is not Brazilian. Ricardo não é brasileiro, ok?
E se eu quiser fazer uma referência para o meu computador, né? Eu já referi que eu estou falando dele, né? E alguém pergunta se aquele meu computador é brasileiro, e eu falo que não. It's not Brazilian. Ou então, my computer, computer, my computer is not Brazilian. Ou my computer is not Brazilian. Meu computador não é brasileiro. No caso, eu comprei em outro lugar, né? Na verdade, ele é brasileiro. Então, nós. Então, nós somos brasileiros, fica we are Brazilian. Nós não somos brasileiros, we are not Brazilians. We are not Brazilians. Que é já plural, né? Nós é mais de um. Então, we are not Brazilians. E com a redução, com o verbo to be, ao invés de falar we are, que é nós somos, nós vamos falar were. 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 We're not Brazilians. We're not Brazilians. Nós não somos brasileiros. Né? Se nós fôssemos, para eu falar que nós somos brasileiros, seria we're Brazilians. Mas como nós, aqui a frase é não, we're not Brazilians. Para dizer que você não é brasileiro, you are not Brazilian. No caso aqui está no singular, tá? Mas o verbo continua no plural, porque o you é assim, tá? Você é assim. You. Então, para falar que você não é brasileiro, you are not Brazilian. E vocês não são brasileiros, you are not Brazilians. Então, a diferença aí só está no S final do Brazilians. Então, vamos ficar com Brazilian no singular, tá? Você. Então, you are not Brazilian. Você não é brasileiro. Mas se eu quiser dizer com a redução, para ficar mais natural, ao invés de falar you are, eu vou falar your. I-O-R. Your. Rápido. You're not. Você não. You're not Brazilian. Você não é brasileiro. E se fosse no plural, you're not Brazilians. Vocês não são brasileiros. Ok? E eles não são brasileiros, vai ficar they are not Brazilians. They are not Brazilians. E ficando mais natural, they are not Brazilians. E falando com a redução, ao invés de falar they are, eu vou falar there. É como falar there, mas com a linguinha aqui. There. They're not Brazilians. Eles não são brasileiros. Ok? Então, só que existe uma outra forma quando você usa o verbo to be na forma de is ou are, not, is not e are not, pode se juntar e ficar, ao invés de falar is not, você vai falar isn't. Só que esse T quase não aparece, o T final. Então, isn't. Só que você faz com a língua assim, isn't. E como se você fosse pronunciar o T, só que não pronuncia, mas corta o som. Isn't. E a mesma coisa, are not. Não são, né? Are not vai ficar aren't. Só que esse Tzinho final você quase não vai ouvir mesmo, né? Então vai ficar aren't. Ok? Então, agora eu vou falar só a partir de ele, ela, isso, nós, você, vocês e eles, tá? Eu não vou falar porque eu continuo I'm not ou I am not, tá? Então, não tem essa ligação de I am com not, igual tem isn't para is not e nem aren't para are not. Então, agora eu vou conjugar usando essa redução. Isn't ou aren't. Ok? Então, she isn't Brazilian.
She isn't Brazilian. She isn't Brazilian. She isn't Brazilian. Agora, Maria não é brasileira. Maria isn't Brazilian. Maria isn't Brazilian. João não é brasileiro. João isn't Brazilian. João isn't Brazilian. Isso, um gato ou cachorro que eu tenha, não é brasileiro. It isn't Brazilian. It isn't Brazilian. Ou eu posso falar, my cat isn't Brazilian. My cat isn't Brazilian. E agora falando que nós não somos brasileiros. Então, então vamos aqui. Nós não somos brasileiros. We aren't Brazilians. We aren't Brazilians. We aren't Brazilians. Nós não somos brasileiros. We aren't Brazilians. We aren't Brazilians. We aren't Brazilians. We aren't Brazilians. Nós não somos brasileiros. Agora, você não é brasileiro. You aren't Brazilian. You aren't Brazilian. Você não é brasileiro. Agora, se eu quiser dizer que vocês não são brasileiros, you aren't Brazilians. Vocês não são brasileiros, então a diferença aí vai ser só o S final de Brazilians. Okay. Então, você não é brasileiro, you aren't Brazilian. E eles, elas, não são brasileiros. They're not Brazilians. Ou, no caso, eles não são brasileiros. Eles, elas não são brasileiros. They aren't Brazilians. They aren't Brazilians. They aren't Brazilians. Eles não são brasileiros. They aren't Brazilians. Né? A boa notícia é que nessa ordem direta não é tão comum como, por exemplo, nos Estados Unidos usa mais is not ou are not do que isn't ou aren't, quando você está afirmando, né? Na verdade, negando, né? Aqui não é uma pergunta. Aqui você está negando mesmo diretamente. Essa ordem, assim, falando você não é, ela não é mais usado apenas a redução she's, his, it's, e com nota na frente, e were, your, there, e o not na frente. Mais do que he isn't, she isn't, it isn't, weren't, youren't, theren't. Segundo informações, nos Estados Unidos é mais comum falar is not, she's not, he's not. No, it's not. Do que she isn't, he isn't, it isn't. E assim também é mais normal falar were not, you're not, they're not, nos Estados Unidos da América, do que falar we aren't, you aren't, they aren't. Tá? Então, mas o inglês britânico usa bastante essa fórmula, tá? Do isn't, aren't. Isn't, aren't. Ok? E como é que é para fazer perguntas? Como nós vamos fazer perguntas agora? Nós vamos fazer perguntas na próxima aula. Então, por enquanto, nós vamos ficar só com esta informação, né? De falar não com o verbo to be, você pode simplesmente fazer aquela redução, tipo, ao invés de falar I am, eu falo I'm. She is, she's, he is, his, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, there. E colocar o not na frente. Então, I'm not, she's not, he's not, it's not, we're not, you're not, they're not. É muito mais comum no inglês norte-americano. Embora que o inglês britânico até pode falar I'm not, mas quando fica no he, she, it, eles vão usar o isn't. Então, she isn't, he isn't, it isn't. E quando chegar no we, you, they, que é nós, você, vocês, eles, elas, vai ficar we aren't, you aren't, they aren't. Ok?
Então, todas as pessoas não, né? E depois vai ter uma afirmação. E é isso aí. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, sugestões. E é isso aí, um abraço, fique com Deus. Tudo de bom, tchau. It is time. Então a tartaruga, né, olhou assim para cima e falou: It is time. It is time quer dizer isso é tempo. It is time. It, isso, is. Verbo to be é time, tempo. Ele quer dizer que está na hora, né? Já é hora, já é tempo. It is time, olhou para cima. It is time, já está na hora, já é tempo. Agora, se ele é uma tartaruga americana e ele quer dizer que não está na hora, ele vai dizer It's not time. It's not time. Não está na hora. No, it's not. It's not time. E esse not, abrir um pouquinho mais a boca. It's not time. It's not time. Não está na hora. E se ele fosse uma tartaruga britânica, ele falaria It isn't time. It isn't time. Não está na hora. Mesma frase, só que pronunciando de forma diferente, porque é outro país, ok? Então é isso aí, um abraço, tchau!